Bom, sejam muito bem-vindos ao HGG. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa abertura, e cumprimentar efusivamente todos os organizadores desse simpósio, aqui representado pelo Dr. Guilherme, que é um dos coordenadores da UTI, parabenizando pela iniciativa de poder trazer a discussão dos assuntos de forma multidisciplinar, daquilo que é feito no dia a dia dentro do hospital, mas trazê-lo na forma de um programa de educação continuada, aberto a outros profissionais de outras instituições. Então, parabéns, Guilherme, que estenda esses parabéns a toda a equipe organizadora. Eu tenho certeza que vocês terão aqui um dia todo de muito aprendizado. Agora há pouco eu estava dando uma entrevista para uma das meninas da comunicação e elas me perguntaram assim, qual que é a importância de um evento científico. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi as vivências que eu tive nos vários eventos científicos que eu participo desde a época da graduação. Então acaba que muitos deles são importantes para a nossa própria formação. Então isso retrata a grande importância que um evento desse pode trazer, e principalmente da forma como ele foi pensado e da forma como ele está programado, com várias discussões, Então, aproveitem, participem, perguntem, tirem as suas dúvidas, Quando o Guilherme pediu para que eu fizesse a abertura, eu falei assim, bom, posso fazer, mas eu vou escolher o tema para falar, Então, não vou falar nada de doença. Então, esse é um tema que eu tenho desenvolvido dentro da universidade e é algo que traz muitas reflexões, Mais do que trazer esclarecimentos e conhecimento, acho que vou trazer mais perguntas para vocês pensarem, E por que o título dessa apresentação ficou o estetoscópio da alma? Vocês veem que até no slide de abertura do evento tem um estetoscópio aqui, Então, assim, o estetoscópio ele representa todo o cuidado de saúde, Se nós formos ver, por exemplo, fotos das pessoas que estão formando, e eu vejo muito isso às vezes de pessoas próximas da minha própria família, a primeira coisa que faz é colocar um estetoscópio na foto e tirar uma foto, Muitas vezes é o primeiro presente que muitos dos alunos ganham, dos seus familiares, é um estetoscópio. Foi assim comigo, Logo que eu entrei na faculdade, o time me deu um estetoscópio. Então, o estetoscópio, ele é quase que um símbolo do ato de ser médico, do ato de ser um profissional de saúde, Porque ele representa, talvez, o nosso principal instrumento de cuidado, e isso remonta muitos e muitos anos, Mas, para que serve exatamente o estetoscópio, Até durante a pandemia da Covid, ele foi até virou vilão, Porque ele pode transmitir um monte de infecções, então você começou a ter muito cuidado com o estetoscópio, então para cada leito tinha um estetoscópio, você não podia andar com o estetoscópio, e tem alguns estudos mostrando o quanto de bactéria que tem nos estetoscópios, Então o estetoscópio vai de herói a vilão numa fração de segundos, Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês, Esse Dr. John Forbes, que é um médico lá da Idade Média do século retrasado, há mais de 200 anos, quando começou a se aventar a possibilidade de utilizar um instrumento para poder examinar os pacientes, ele simplesmente disse que aquilo seria algo que iria distanciar o médico do seu paciente, Seria uma forma de quebrar a relação do médico com o paciente, que era muito complicado e que ele achou que aquilo não fosse dar certo, Porque eles examinavam o paciente encostando o ouvido no paciente. Imaginem vocês, naquela época onde tinha muitos e muitos casos de tuberculose, o tão grande não era a contaminação dos profissionais de saúde, em relação a essa forma de examinar o paciente. Mas, felizmente, o Dr. Lenick insistiu e desenvolveu um aparelho para que a gente pudesse fazer a ausculta, A ausculta dos batimentos cardíacos, dos movimentos do intestino, principalmente a ausculta pulmonar. Então, o Dr. Lenick
era um cientista, e aí ele desenvolveu através de uns tubos, né, de uns canudos, foi desenvolvendo. Então esses eram os primeiros modelos de um estetoscópio, até que 200 anos atrás, em 1819, né, ele publicou um artigo onde ele descreve a técnica da utilização do estetoscópio. E desde então, o estetoscópio tem sido sinônimo de avaliação ou de exame médico, e isso vem sendo usado de uma forma muito diária por todos, né? Então, nós temos aqui um instrumento de avaliação que avalia as alterações, os ritmos fisiológicos, e junto desses ritmos fisiológicos, ele também traz a percepção de alterações que podem significar algumas doenças, né? Mas será que a alma não faz chiado? Porque a doutora psicóloga, ela não usa estetoscópio e nem põe o ouvido no coração da gente, né? Então eu tirei isso da internet, mas eu achei bastante curioso, porque traz uma representação muito grande. Como é que a psicóloga consegue entender as nossas situações, né? Não só entender, né? Ela consegue resolver as nossas situações, e ela não usa nem um estetoscópio. Como é que ela faz então para ouvir a nossa alma ou para então escutar o nosso coração? Porque muitas vezes ela fala diretamente aquilo que a gente... mas como é que ela ouve? Como é que ela ficou sabendo disso, né? Então existe uma relação entre nós, profissionais de saúde, e o paciente, que vai além da dimensão física, né? Que vai além do fato de ouvir as alterações fisiológicas ou alterações que possam representar uma doença, né? Então, quando nós entendemos de uma avaliação de uma pessoa que nos procura, e ela sempre nos procura num estado de fragilidade, né? Então, vejam vocês que são profissionais de saúde, né? Estão aqui num sábado de manhã para poder buscar conhecimento. Isso é muito particular das nossas profissões, né? Nós estamos sempre atrás de conhecimento. E para que esse conhecimento? Para poder ajudar o próximo, né? Essa é a nossa intenção maior. Nós precisamos aprender para ajudar quem nos procura. E quem nos procura está aflito de alguma forma. Ou ele está aflito porque ele tem uma alteração na sua dimensão física, de uma dor física, né? De uma afecção que pode levar a uma infecção, uma fratura, ou o entendimento de uma doença que eu consigo enxergar o seu agente etiológico e saber toda aquela fisiopatologia que está envolvido em relação a isso. Ele pode ter alterações na sua dimensão mental ou intelectual, né? Então nós podemos dar da mesma forma de diferentes alterações ou de diferentes capacidades de cada indivíduo. Então cada indivíduo vai ter um certo nível de conhecimento, ou um certo nível de entendimento, e também um certo nível de desordem, quer seja ela mental ou alguma de outra esfera, mas de alguma forma eu consigo, nos dias atuais, quantificar toda esse tipo de dimensão. E nunca podemos esquecer que esse indivíduo que está envolto nas suas dimensões física e mental, ele tem as suas emoções, né? O indivíduo que está sentado do outro lado da cadeira, ou aquele que está deitado na maca e eu estou aqui em pé examinando, tem as suas emoções, né? Ele tem as suas aflições. Me lembro de algumas histórias de pacientes da UTI, e hoje eu sempre costumo perguntar aquilo que te incomodou na UTI, né? E as pessoas mais velhas sempre relatam o fato de ter que tirar a roupa, né? Então, muitas vezes isso, para nós que estamos lá todo dia, vejo todo mundo com aquele uniforme, nem me toco que ela tirou a roupa, mas para ela, aquilo é uma experiência das mais devastadoras, porque algumas dessas pessoas não tiram a roupa nem na frente do próprio companheiro, né? Tem que estar de luz apagada, e de repente alguém tirou a roupa dela sem a menor cerimônia, tirou e colocou outra roupa. Então, e essa parte das emoções faz parte de toda essa dimensão do ser humano, né? Então é sempre importante que a gente possa não enxergar simplesmente o aspecto físico, que é para aquilo que nós somos treinados, né? Nós vimos de uma formação onde o corpo humano é compartimentalizado, né? Então, até nas nossas discussões, a gente discute sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema digestório, como se isso fosse separado no indivíduo, né?
E se perde essas outras alterações, principalmente quando nós entendemos que existe uma dimensão emocional, né? E essa dimensão emocional, ela existe não só no paciente como em nós, né? Então precisamos ter um autoconhecimento das emoções que nos afligem para que a gente possa estar preparado para fazer o atendimento desses pacientes, né? Bom, mas ao longo do tempo, esse aspecto tridimensional, que é o mais conhecido no desenvolvimento humano e nas relações humanas, foram ganhando outras dimensões, né? Então hoje é muito claro que nós estamos diante de um ser multidimensional. Existem outras dimensões. Existe a dimensão ética, por exemplo, que nos pauta as nossas ações, né? Existem dimensões cognitivas e existe uma dimensão que rege muito as nossas ações e principalmente as ações e os pensamentos, né? E todas as expectativas de quem a gente está cuidando, que é a dimensão espiritual, né? E o que é essa dimensão espiritual? E aqui eu não estou falando espiritual do ponto de vista religioso, mas sim do ponto de vista energético, né? Que energia é essa que nos move? Que energia é essa que moveram vocês para vir aqui, poderem participar de um simpósio, e não é obrigatório, que ninguém recebe nada, mas que trouxeram vocês aqui, né? Que energia é essa que nos move ao final de uma jornada de trabalho, atendendo lá o último paciente depois de 12 horas de plantão e ainda está íntegro, em pé, atendendo com muita dignidade. Então, essa é uma energia que está além daquelas 3 dimensões. E essa energia, o nosso paciente também existe nele. E muitas vezes ela está fragilizada, ela está quebrada. E como que nós podemos fazer para entender dessa energia que existe nesse paciente que ela está quebrada, né? Então esse é um desafio muito grande, eu não tenho uma resposta, mas essa é a reflexão que todos nós precisamos ter, né? Entender que existem outras dimensões além do aspecto físico, mental ou emocional que rege todo o universo e que está regindo essa nossa relação com o indivíduo que está fragilizado e que está nos procurando naquele momento, né? Então é muito importante que nós possamos nos dar conta que situações abstratas podem influenciar muito naquilo que nós fazemos e ainda mais ainda na percepção de quem está precisando do nosso cuidado, né? Muitos dos nossos pacientes têm uma crença religiosa muito forte e nós não podemos deixar de valorizar isso do paciente, né? É muito comum perceber que os pacientes se apegam a determinadas situações e a equipe às vezes ignora todo aquele cenário que envolve aquela situação para aquele paciente. Então, a crença religiosa dele é a energia dele. Isso precisa ser respeitado. E isso precisa ser valorizado dentro do nosso processo de atendimento, porque isso tem muita influência. E quando eu estou falando de energia, de crença, de espiritualidade, nós vivenciamos isso aqui no hospital. Nós temos um programa de humanização, que muitos de vocês fazem parte, que é modelo para todos os outros hospitais. E nós resolvemos medir o que esse programa interfere nessas pessoas. E nós vimos que eles reduzem sintomas de ansiedade e de depressão naqueles indivíduos que passaram pelos programas de humanização. O que é isso, gente? O que é a música, a arte, a leitura? O que elas levam para essas pessoas? Elas atuam exatamente nessa 4ª dimensão que é a espiritual. Porque dentro dos nossos programas de humanização existe também a nossa capelania, onde existe uma palavra, uma oração, existe uma aproximação entre a expectativa do paciente e aquilo que a gente está oferecendo para ele dentro do hospital. Então é muito importante que a gente possa exercitar todo essa nossa energia e que, se vocês trabalham dentro de uma instituição de saúde, vocês têm uma missão, né?
vocês têm uma missão de levar todo esse cuidado para esses pacientes. E isso vai muito além do conhecimento puro e simples, né? Eu trouxe esse artigo que foi publicado recentemente, que ele traz uma pergunta assim, por que eu sou médico? O que é ser um médico, né? E a gente vive num momento de uma medicina disruptiva, né? Onde existe uma necessidade muito grande de atendimentos curtos, de resultados e de muita burocracia. Ele mostra que os atendimentos, gasta-se do tempo de um atendimento desses médicos residentes, 27% só com o paciente. Metade do tempo é gasto com preenchimento de prontuários e formulários, né? E isso é muito ruim, porque não é isso que a gente quer. Eu não me propus ser médico para ficar preenchendo formulário, preenchendo documento, enquanto na verdade a gente até precisa fazer isso, mas isso traz para nós um burnout, ou uma agonia, como queiram, muito grande, porque o nosso desejo maior é de estar do lado do paciente, né? Ele mostra que, mesmo depois do trabalho, isso acontece com todos nós, a gente ainda gasta algumas horas realizando trabalhos burocráticos, né? Isso precisa ser repensado, a tecnologia precisa vir para nos ajudar e não para nos atribular mais ainda nas nossas atividades, né? E eu queria finalizar para vocês com uma vivência que eu tive durante a epidemia da AIDS, isso lá em 1980, alguns de vocês não tinham nem nascido. Na ocasião, eu era interno no Hospital Universitário no Rio de Janeiro e o hospital era um hospital de referência para os pacientes com AIDS. Imagina vocês que viveram a pandemia da Covid, mas imagina uma pandemia há 30 e tantos anos atrás, sem a menor associação de tecnologia que tem hoje, de uma doença absolutamente avassaladora. Então nós tínhamos dentro do hospital 600 pacientes com AIDS e que eles iam morrer. Não tinha tratamento àquela altura e eles tinham muitas infecções oportunistas, né? E eu me lembro de uma situação que eu interno não tem que questionar, tem que obedecer, né? Se falou para fazer, tem que fazer. Então eu ia examinar o mesmo paciente todo dia. Mas chegou um dia que eu entrei no apartamento para examiná-lo e eu conversei assim com a mãe, que estava sempre lá. Aliás, aquilo para mim foi a representação maior que eu já vi do amor da mãe com seus filhos. Porque era impressionante, quem ficava com esses pacientes era só a mãe. E aí eu acabei não examinando o paciente. E eu ia saindo, porque eu examinava todo dia, não tinha o que examinar, ele ia morrer. E aí quando eu estava me retirando do quarto, ele mexeu assim com a roupa, como quem estivesse pedindo para que eu examinasse. Naquele momento, eu voltei e examinei o paciente, mas eu não entendi a dimensão daquela atitude dele, do paciente. Na verdade, o que ele queria era um acolhimento, o que ele queria era uma atenção e uma esperança de que alguém pudesse estar cuidando dele. Ao longo da minha vida profissional, eu fui percebendo o quanto aquele momento foi representativo e ele, na verdade, mudou a minha vida para frente em relação à minha percepção do outro, né? Nós sempre precisamos entender que do outro lado, deitado na cama, podia ser eu ou podia ser qualquer uma de nós, e nós precisamos entender que nós também temos uma expectativa e não simplesmente ser mais um naquele dia de plantão, né? Não podemos, isso é um reflexo da medicina personalizada, né? Não podemos dar o mesmo tratamento e achar que todos os pacientes têm o mesmo diagnóstico. Alguns deles vão receber um tratamento e não ter evento adverso. Outros deles vão ter evento adverso e vão ter efeito positivo do tratamento. Vai ter um grupo que não tem efeito positivo nenhum, só tem um evento adverso. E vai ter um grupo que não tem nem evento adverso, nem efeito. Isso na vida real, é assim. Então, por mais que nós tenhamos nossos protocolos, nossas propostas de tratamento, na aplicação de cada um desses protocolos, ou de cada um desses tipos de tratamento, nós vamos ter, eventualmente, situações diferentes. E aí é onde entra a quarta dimensão.
É aí, nesse momento, que nós precisamos entender que o nosso cuidado vai além do conhecimento técnico, que é muito importante. É fundamental que eu tenha conhecimento técnico, que eu estude, que eu me atualize. É fundamental que eu treine meu raciocínio, porque raciocínio a gente não aprende, a gente precisa treiná-lo. E o aprendizado, ele vem com treinamento. Por isso que eu preciso repetir todo dia as mesmas ações dentro daquilo que eu faço, mesmo que estiver normal. Eu digo isso sempre para os meus alunos. Professor, está normal. Escute o normal muitas vezes, porque você só vai aprender a identificar o que está errado depois que você fizer várias vezes o normal. Então a repetição ajuda a gente a criar o raciocínio. Mas algo que eu queria deixar de mensagem para vocês é que a gente começasse a exercitar um pouco mais a nossa intuição. Intuição é isso que eu tenho falado desde o início, a tal da quarta dimensão. E intuição não é o charlatanismo, eu acho que igual na Covid, tinha tanta gente fazendo lá os soros milagrosos e cada um tinha a sua receita. Não. Intuição é aquilo que é pautado no nosso conhecimento, baseado na nossa vivência e no nosso raciocínio, que foi aprendizado ao longo dos anos, devido toda a avaliação técnica, né? Então eu estou falando de intuição. E a partir dessa intuição, eu acabei bolando um acróstimo com a palavra afeto, né? Então, primeiro que eu preciso ter é um acesso às informações. Eu preciso estudar, eu preciso me inteirar daquilo que está acontecendo e é por isso que vocês estão aqui hoje. O segundo, o foco da doença acabou. Não é mais o transplantado do fígado, é o senhor Antônio. Eu preciso ter foco no doente. Eu preciso entender que ele tem sentimentos, tem pensamentos, tem medo, tem fobia, tem emoções e tem as suas crenças, né? Então, esse é o foco atual que nós precisamos ter. As expectativas são diferentes. Então, eu mostrei para vocês que a mesma doença, apesar de ter o mesmo tratamento, ele vai agir de forma diferente em cada um dos pacientes. E isso vai ter muita interferência daquela energia que está em volta, tanto do médico quanto do paciente. Trabalhe com prazer, né? Para quê? Para vocês deixarem um legado, que é o que vocês fazem aqui no HGG, né? O HGG, ele tem essa característica de trazer esse prazer no trabalho. Isso é fundamental para que a gente possa exercer a nossa profissão e criar toda essa energia positiva. E por fim, ouvir o corpo com estetoscópio, mas também ouvir a alma, como a doutora psicóloga faz, né? Então precisamos aprender a ouvir a alma do paciente, a entender toda essa energia que está em volta dele, das suas expectativas, para assim a gente conseguir ter um equilíbrio muito grande entre a razão e emoção no cuidado do nosso paciente, né? Então, razão e emoção é todo o conhecimento que eu trago naquela conduta, envolto pelas emoções que isso me leva dentro do meu cuidado. E eu preciso ter muito cuidado em relação àquilo que eu chamo de empatia ou a diferença para compaixão, né? Então, a empatia é aquela aproximação que eu tenho, e a compaixão é eu entender isso de uma forma ativa. Eu vou sofrer junto com o meu paciente, mas eu não vou levar o sofrimento dele para mim, porque senão eu vou adoecer e eu não consigo atender outro paciente. A pandemia da Covid trouxe isso muito vivo para nós. Nós tínhamos todos que trabalhamos durante a pandemia, vocês trabalharam muito, nós tínhamos muitos pacientes que infelizmente acabavam indo a óbito, mas nós não poderíamos ficar de luto com ele. Nós tínhamos que ir à frente porque tinha outros pacientes que precisavam de nós. Essa é a diferença de empatia para compaixão. Precisamos ser empatas com os nossos pacientes, mas não podemos adoecer junto com eles, porque isso vai fazer com que a nossa saúde mental perca toda essa energia que eu estou falando para vocês que nós precisamos ter, e ela é fundamental para que a gente tenha compaixão, a gente entenda o sofrimento do paciente, mas que nós possamos ficar com a nossa energia bem estabelecida, bem harmônica, para que a gente possa continuar o nosso trabalho e de estar sempre ajudando a quem nos procura. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer muito pelo convite. Esse é um livro que eu escrevi há alguns anos atrás e ele traz muito das vivências aqui mesmo do HGG, né? Então fala um pouco sobre gestão, fala um pouco sobre os projetos de humanização e ele é reflexo unicamente de toda a energia que essa instituição traz para que a gente possa continuar
a nossa jornada. Eu espero que vocês tenham uma jornada com energia positiva muito boa e muito obrigado pela atenção de vocês.